Boa noite, professores, gestores, coordenadores presentes aí nas turmas, nas salas de aulas, nos 62 municípios do Amazonas. Muito bem-vindos à nossa jornada pedagógica. Estamos aqui nesta noite para darmos o início, às nossas temáticas, às nossas palestras, que foram preparadas com muito carinho, uma programação extensa, mas muito rica. Nós queremos, assim, convidá-los, e conclamá-los a participarem todas as noites desse encontro. E para nós iniciarmos, eu quero aqui apresentar, primeiramente, a professora Carolina Oliveira, que fará aqui essa apresentação da programação comigo, tá? Eu sou a professora Cláudia Nascimento, para quem ainda não me conhece, já sou bem conhecida, não é? Mas para quem ainda não me conhece, muito prazer, sejam bem-vindos. Então nós vamos iniciar com a nossa primeira cartela, trazendo o tema geral da jornada pedagógica. Nós teremos este ano um tema bem amplo, bem rico e bem próprio do Centro de Mídias, que são as tecnologias ativas de ensino e aprendizagem, produção, mediações e contextos de aplicação. O objetivo será, entre muitos, ampliar conhecimentos e competências profissionais nos usos de novas tecnologias digitais, a fim de promover aprendizagens significativas no ensino com mediação tecnológica, traçando novos percursos e itinerários educativos integrados à nova Base Nacional Curricular Comum e ao novo ensino médio. Então é isso, boa noite a todos. Eu sou a professora Carolina e nós vamos apresentar a vocês as temáticas e os nossos palestrantes que vão acompanhar na nossa jornada pedagógica. Vamos conhecer então o tema de hoje e os palestrantes também. Então, hoje nós temos a palestra de tecnologias aplicadas à educação. Nossos palestrantes já estão aqui, Tiago Cauaça e professor Almir de Oliveira. E mediadora terei eu, Carolina, e o professor Ricardo como assessor pedagógico também no chat. Então, prosseguindo a programação, no dia 20, nós teremos aqui algumas informações sobre o calendário escolar. E teremos como mediadora deste assunto a pedagoga Gabriela Rocha, nossa assessora pedagógica da equipe do CEMEAN. E logo na sequência, às 19h20, vamos ter uma palestra. Mais uma palestra importante com a temática é a seguinte: metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Aprendizagem criativa no ensino com mediação tecnológica. Vamos ter aqui como palestrantes professores e alunos da Universidade Federal do Amazonas, do ICE. Isso, e dando continuidade à nossa programação, no dia 21/2, nós teremos informes sobre a sequência dos componentes curriculares e séries atendidas no ano em curso. A mediadora será a pedagoga Carolina Oliveira, eu, assessora pedagógica. Em seguida, nós teremos também uma palestra sobre BNCC, Base Nacional Curricular Comum, o que muda no ensino com mediação tecnológica. Teremos aqui a comissão estadual da BNCC. A mediadora nesse dia será a professora pedagoga Ana Rita Arruda. E, em sequência, todos os dias, nós temos uma estrutura de palestras, intervalos de 15 minutos e também teremos a interatividade. Muito bem. No dia 22, então, teremos mais uma palestra trazendo como tema o novo ensino médio, a Lei 13.415 de 2017, os novos itinerários educativos. Como palestrante, nós vamos trazer a doutora Nádia Maciel Falcão, da Universidade Federal do Amazonas, e alguns representantes da Comissão Estadual da Base, que temos aqui colegas do DEP, Teremos o professor Raimundo, o professor Heriberto, então vocês já estão convidadíssimos. Quem estará fazendo a mediação deste tema será a professora Maria Augusta Ximenes, ok?
E no dia 23, não para. Nós teremos informes sobre o pacote pedagógico com a pedagoga Cláudia Nascimento, assessora pedagógica da CAP. Em seguida, nós teremos também a palestra sobre a Lei 11.645/12, sobre história e cultura afro-brasileira e indígenas, uma abordagem além das ciências humanas. Teremos como palestrantes a doutora Célia Aparecida e a mestre Adria Simone Duarte de Souza. E como mediador, o nosso professor, mestre Jaspe Vale Neto. E no dia seguinte, terminando a semana, teremos no dia 26/2, o tema sobre avaliação docente, indicadores de desempenho dos professores presenciais. Esse tema é muito importante porque vai estar trazendo algumas informações importantíssimas para o trabalho, para a organização do trabalho pedagógico, sobre os procedimentos padrão dos professores presenciais. Então, muito interessa a todos vocês este assunto, que será mediado pelo pedagogo Luiz Ricardo Almeida, nosso colega também da equipe. E na sequência, às 19h20, teremos um coach aqui com a nossa mestra, Fernanda Dantas, uma pedagoga da CEMED. Nossa convidada já está aqui assistindo, está ansiosa para esse dia chegar. Espero que vocês gostem bastante. E no dia seguinte, semana seguinte, Exato. Na verdade, dia 27, nós vamos continuar tendo a palestra de recursos digitais aplicados à educação com mediação tecnológica, potencialidades do e-mail. E falaremos também sobre plataformas de recursos digitais e a plataforma Saber Mais. Quem toma conta desse dia é a equipe da GenCD. Mediadora desse dia será a professora pedagoga Francisca Regina. No dia seguinte, dia 28, que é o último dia deste encontro, desta jornada tão importante, nós vamos encerrar com uma palestra, tendo aqui a presença da Daiane Grace, que veio lá do Rio Grande do Sul, falar sobre tecnologias e design pedagógico. Olha que legal, esta mesa será mediada pela Sabrina Araújo, nossa gerente da GenCD. Então, vamos à apresentação agora dos nossos convidados de hoje, a quem nós queremos desde já agradecer a presença e desejar um sucesso neste momento de discussão e dizer a vocês aí na ponta que vocês deverão já estar com a caneta em mãos para interagir e enriquecer esse momento de discussão e de debate, tá bom? Bom, a todos que estão nos acompanhando, uma boa noite ao Tiago, que vai me acompanhar essa noite aqui com vocês. O Tiago, no entanto, é um ex-aluno, que estudou dentro da Universidade do Estado do Amazonas e hoje ensaia, na verdade já há algum tempo, Tiago, já ensaia alguns passos na questão do empreendedorismo, de tecnologias educacionais. Então, o Tiago está aqui para acompanhar essa noite de troca de informações sobre tecnologias digitais, A gente pode começar com as nossas telas, Então, a minha palestra hoje, é sobre tecnologias digitais na educação. Como eu falei, eu sou o professor Almi, e o professor Tiago, que está me acompanhando aqui. Como as meninas falaram, a minha formação, minha graduação, é em licenciatura em informática, formado em 2008 pela Universidade do Estado do Amazonas. Fiz 2 especializações, uma em informática na educação pelo IFAM em 2009 e uma segunda especialização em metodologia do ensino superior em 2012. E recentemente, no ano passado, concluí o mestrado profissional em ensino tecnológico. Podemos passar. Sobre a minha atuação, como as meninas falaram, eu sou professor efetivo, do Núcleo de Computação da Universidade do Estado do Amazonas. Eu atuo principalmente no curso de licenciatura em computação, com disciplinas que envolvem tanto tecnologia quanto educação. Atualmente estou coordenador do curso de licenciatura em computação e também sou professor orientador do grupo de estudos em robótica na educação, que é o grupo GERE. Podemos passar?
Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de dizer que estamos aqui para contribuir. Eu espero trocar bastante experiência com vocês. Falar novamente, né? Fui aluno do professor Almir, então é uma honra estar aqui do lado dele hoje, trocando essa experiência com vocês e com ele. Falar um pouco brevemente da minha formação. Eu fui formado em licenciatura em informática pela Universidade do Estado do Amazonas, de 2017, ano passado. E eu também fiz a graduação sanduíche no Canadá, na Quantum Polytechnic University, e lá eu vi um pouco de tecnologia também, eu vou estar compartilhando com vocês. Pode passar. Atualmente, eu estou trabalhando como representante e instrutor de tecnologias educacionais pela empresa Arduino Manaus, que é uma empresa que trabalha com tecnologias educacionais e afins, robótica, automação. Estou também trabalhando na empresa Botsmaker como instrutor, professor de robótica educacional. Então a gente consegue atender através da Botsmaker pequenos, desde a partir de 2, 3 anos de idade. E também estou como professor parceiro do Senac Amazonas, atualmente, trabalhando com robótica com as crianças. Pode passar. Bom, para a gente começar a falar sobre tecnologias em específico dentro da educação, é necessário que a gente possa compreender o termo tecnologia, né? A questão é, precisamos entender tecnologia como sendo um instrumento, né, capaz de operacionalizar algo através de, né, outra ferramenta, outra concepção que nós precisamos ter sobre tecnologia é entender tecnologia como meio, né, principalmente meio de comunicação. E, além disso, nós precisamos ter a concepção de tecnologia como um instrumento, né? E principalmente dentro da educação, como um instrumento que auxilia e que pode potencializar tanto questões que diz respeito ao processo de ensino quanto de aprendizagem. Podemos passar. Podemos passar. Para a gente entender ao longo do tempo, né, como foi o processo de amadurecimento das tecnologias, nós podemos perceber aí que em um dado momento da sociedade, o ser humano precisou reinventar maneiras, reinventar instrumentos para ampliar as forças físicas, né? E ele precisou então criar instrumentos como a enxada, o machado, para dinamizar o processo que ele desenvolvia, seja ele na agricultura, seja ele em qualquer atividade que ele desenvolvia na sociedade. Em um segundo momento, a tecnologia passou por uma transformação, tendo em vista que era necessário substituir a força física, né, a força humana. E nesse momento houve a necessidade de criar-se máquinas, né, que pudessem substituir estas forças físicas humanas, né? E foi aí que começou a surgir as máquinas a vapor. Num terceiro momento, a tecnologia passou a ser uma tecnologia capaz de ampliar a capacidade intelectual do indivíduo, né? E daí a necessidade de criar instrumentos que pudessem ampliar a capacidade intelectual dos seres humanos, como, por exemplo, as calculadoras, os computadores. Em uma última etapa, talvez a etapa que estejamos vivenciando atualmente, seja a de substituição da capacidade intelectual. E aí surgem exemplos na computação, como é o caso da inteligência artificial e dos simuladores, né? Isso é para a gente ter noção do que a tecnologia, ao longo desses anos, ao longo dessas etapas, elas foram se transformando com um propósito, né? Tendo em vista a questão física, a ampliação da capacidade intelectual. Então, ao longo do tempo, nós podemos perceber que o ser humano foi reinventando as maneiras de se fazer algo. Ele começou a inventar, começou a adaptar situações para otimizar processos em detrimento, é a questão do uso do tempo, né, e da questão da força também. Mas será que ao longo dos anos
a educação também passou a adotar novas tecnologias em prol dessa otimização dos processos, em prol da otimização da aprendizagem dos alunos. Então, nós podemos perceber, podem passar, que na proposta, né, de teoria, onde Jim Langell defende a educação dividida em 3 níveis, né, ou em eras, vamos dizer assim, na educação 1.0, nós podemos perceber que lá no século XIX, as pessoas eram separadas em grupos de 2 ou 3, resolvendo problemas juntos, ou juntas, né? E as ferramentas eram bem simples e poucas opções de funcionalidade. Isso tanto dentro da sala de aula, quanto dentro do trabalho, né? Da questão do cultivo, da questão da agricultura. Pessoas de várias idades eram reunidas no mesmo ambiente, né? Não existiam pessoas fazendo o mesmo trabalho. E existia também uma variação de roupas e cores. Nesse momento da educação 1.0, há uma visão clara, existia uma visão clara do que estava acontecendo lá fora, né? Lá no mundo. Necessariamente, o mundo do trabalho correspondia às perspectivas dentro da sala de aula na educação 1.0. Podemos passar. Já na educação 2.0, o Jim Langell, ele propõe, né, dentro do século XXI, que a escola e o mercado do trabalho também estavam correlacionados, né? E nós podemos perceber várias semelhanças em questões de como formar os indivíduos para atuar naquele mercado daquela época. E aí nós podemos pontuar, por exemplo, pessoas trabalhando sozinhas em estações individuais de trabalho, né, as linhas de montagem das fábricas, ferramentas mecânicas específicas para cada pessoa, né, repetindo os mesmos exercícios o tempo todo. E aí o grande exemplo que a gente tem, nós podemos citar o exemplo do filme Tempos Modernos, né, onde Charlie Chaplin representa o operário, onde o operário apenas sabia desempenhar uma única função, repetia uma única função, que era o quê? Apertar parafusos, né? Pessoas da mesma faixa etária reunidas em cada ambiente, a maioria das pessoas fazendo a mesma coisa que o colega do lado, né? Ou seja, uma linha de montagem, repetindo os mesmos processos, montando as mesmas peças. Isso também se replicava dentro das escolas, né? O professor lá na frente, os alunos observando, ouvindo e resolvendo os mesmos exercícios, realizando as mesmas atividades da mesma forma como em uma fábrica. Um outro ponto que nós podemos citar é a questão da uniformidade das vestimentas e cores, né? Tanto na questão do mercado de trabalho quanto na escola. E um último ponto poderia ser a pouca ou nenhuma conexão com o mundo externo. Por exemplo, dentro da fábrica, nós podíamos perceber dentro do filme citado há pouco, Tempos Modernos, o Charlie Chaplin, o personagem dele, não sabia o que ele estava desenvolvendo. Ele simplesmente sabia apertar parafusos, e quando saía de dentro da fábrica, ele continuava a pensar em apertar parafusos. E ele simplesmente não sabia o que estava desenvolvendo ou construindo dentro daquela indústria. E muito se assemelhava ao que acontecia dentro da sala de aula. Alunos desenvolvendo exercícios que muitas vezes estavam descontextualizados com a realidade, com o seu dia a dia. Então estavam de forma mecânica resolvendo atividades, mas que de certa forma não traziam ligação alguma com o seu cotidiano. Na proposta de Jim Langell, ele acredita, né, que a educação 3.0 está dissociada do mercado, né, das perspectivas do mercado do século XXI. E nós podemos perceber que isso realmente faz um pouco de sentido. Nós podemos perceber, por exemplo, que no mundo do mercado, as pessoas estão resolvendo cada vez mais problemas em pequenos grupos, né? Não estão mais sozinhas em estações de trabalho resolvendo problemas.
As ferramentas digitais nas mesas e nas mãos é cada vez mais notório e necessário fazer uso dessas tecnologias digitais para otimizar não só a questão do tempo, mas otimizar as atividades no mercado, né? Então nós podemos perceber que cada vez mais onde você vai hoje, você vai encontrar alguma tecnologia digital, seja no supermercado, seja no banco. Então, em todas as situações do dia a dia hoje que a gente se depara na sociedade, a gente já encontra alguma ferramenta sendo utilizada por esses profissionais. Nenhuma pessoa fazendo a mesma coisa que a pessoa ao lado. Então, são grupos trabalhando geralmente no mesmo local, mas desempenhando atividades distintas, né? Otimizando o espaço, otimizando processos e ganhando tempo fazendo isso. Pessoas de diferentes idades trabalhando no mesmo espaço, né? Essa questão da pluralidade de pessoas, né? Trabalhando no mesmo espaço. Grande variedade de cores e estilos entre os profissionais. Não há uma questão de uniforme dentro do ambiente de trabalho hoje. E existe uma variedade de tarefas e grupos desempenhando essas atividades. Em comparação a isso, nós podemos perceber aí que a sala de aula hoje não mudou muito do século passado. Nós podemos observar que as pessoas continuam trabalhando em mesas individuais, né, que utilizam as mesmas ferramentas, né, uma para cada pessoa, pessoas da mesma faixa etária reunidas em cada sala. Nós podemos perceber que a maioria das pessoas estão fazendo a mesma coisa, reproduzindo aquilo que o professor geralmente coloca no quadro ou solicita que eles possam reproduzir, né? Ainda conseguimos perceber a questão da uniformidade das vestimentas e das cores no padrão, né, de vestimenta dos alunos, né? Também ainda existe pouca ou quase nenhuma conexão com o mundo externo. Então, tudo aquilo que muitas vezes é ensinado e apresentado para os alunos em sala de aula ainda está muito distante daquilo que o aluno vivencia no seu dia a dia. Então, com base nessa ideia que o Jim Landau propõe na sua teoria, nós podemos perceber que a educação 3.0, como ele classifica essas mudanças, esses níveis, né, da educação, nós podemos perceber que o mundo atual, no século XXI, ainda está um pouco distante, a escola, na verdade, está um pouco distante da realidade do que se espera dos profissionais que vão atuar nesse século XXI. Então, as habilidades e as competências que são esperadas nesse mercado, nesse século XXI, ainda não estão sendo exercitadas em sua plenitude diante da educação 3.0. Podemos passar. Enquanto passo para o próximo slide, professor, eu gostaria de complementar também que basicamente o que aconteceu foi que a educação acredita-se, né, que ela tenha sido criada num estilo industrial. Então, assim como na fábrica, na época da Revolução Industrial, você tinha pessoas que estavam ali praticando aquele movimento ao mesmo tempo, em cabines individuais e que não tinha conexão com a vida de fora, você pode observar isso na educação, né? Que pessoas enfileiradas, uma atrás da outra, recebendo ordens de alguém e tocou a campa, você levanta, não fala de nada enquanto o professor está falando, então segue ordens que são estilos um estilo industrial mesmo de vida, né? Então, funcionários de uma fábrica podem ser comparados com crianças de escolas. Então, é mais ou menos esse cenário que a gente está chegando nesse caminho. Assim. Podemos passar. Há quem diga, né, que existe no atual cenário uma tal de educação 4.0. Né? Ouve-se falar, já existe um murmurinho em torno disso. E o que seria esperado ou qual a característica principal dessa educação 4.0? Na verdade, o conceito, né, é uma educação que começa a responder às necessidades da tal indústria 4.0. Né? Ou o que seria essa indústria 4.0?
é a chamada quarta revolução industrial, né? Onde a linguagem computacional, que nós vamos falar bastante disso nessa noite, né? A internet das coisas, a inteligência artificial e principalmente os robôs estão envolvidas nessa transformação não só da indústria, né, na indústria 4.0, mas também na questão da educação 4.0. Então, em essência, os profissionais que devem atuar nessa indústria 4.0 devem estar antenados, né, inteiramente ligados com essas questões que nós acabamos de levantar, a questão da linguagem computacional, a internet das coisas, a inteligência artificial e os robôs. Podemos passar. Diante disso, nós fazemos uma pergunta, né? Por que usar tecnologias digitais, né, na sala de aula? Por que é necessário usar tecnologias dentro da sala de aula? Como a gente pode perceber, há uma distância ainda muito grande entre o que se ensina, né, o que se exercita dentro da sala de aula, com o que se espera da formação dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho hoje está exigindo profissionais que tenham habilidades em usar tais recursos e a educação, por sua vez, ainda não está usando em sua plenitude essas ferramentas para formar esses profissionais. Então, a pergunta, por que usar tecnologias na sala de aula, vem a responder a este gap, né? A esta distância que existe entre o mercado, no mercado de trabalho, e a escola, né? Não somente a essa distância, mas principalmente porque o perfil das novas gerações e as estratégias de acesso ao conhecimento se modificaram. Então, cada vez mais se obtém informações de forma mais instantânea possível, né? E aí a gente está falando de tecnologias como a internet, como o celular, como o tablet. E o perfil de pessoas que consomem essas informações se modificaram. Então, os alunos que a gente acaba encontrando em sala de aula hoje são pessoas que estão inteiramente antenadas com essas tecnologias, né? Então, nós precisamos antenar também as nossas metodologias, as nossas estratégias, para que isso possa ser acompanhado de perto também dentro da sala de aula, né? Então, essa sociedade que é rica em informação e de complexidade crescente, ela é igual, né, acessível e disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, imagina hoje o seu aluno chegar na sala de aula, muitas vezes com uma informação que o professor ainda nem recebeu, né? E isso já acontece. Então, se a gente não estiver diretamente antenado, ligado, conectado com essas novas perspectivas de tecnologias, os alunos acabam ultrapassando os professores em nível de entendimento, de compreensão, de utilização dessas tecnologias, né? Então, para a gente não ficar atrás, a gente precisa se antenar do que está acontecendo nessa sociedade da informação. Os sujeitos da sociedade do conhecimento, né, eles são fortemente influenciados pelas tecnologias da informação e comunicação. Hoje, se você parar para pensar e perceber como as informações se propagam rapidamente através das tecnologias da informação e comunicação, nós vamos perceber que há um ganho primordial em atingir uma quantidade muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, imaginem tempos atrás, para você enviar uma informação para alguém em outra cidade, você tinha que escrever uma carta. E essa carta levava um certo tempo para chegar ao seu destino. Hoje, com o celular, com o e-mail, com os grupos no WhatsApp, enfim, as ferramentas de trocas de mensagem, você manda uma mensagem e em questões de segundo, essa informação já se propagou, já chegou no destino, né? Então, essas informações, elas amplamente influenciam a sociedade atual. Porque
devemos usar tecnologia na sala de aula. Por que a escola, porque a escola precisa entender, né, sobre tecnologia e se adaptar a esta nova realidade, né? É inconcebível pensar numa escola hoje que não possa fazer uso, por exemplo, de jogos educativos, né? Fazer o uso do aparelho celular, do próprio laboratório, né, Tiago? Que muitas vezes, Tiago acabou fazendo estágio, eu fui orientador do Tiago no estágio supervisionado, e a gente se deparava em várias situações de chegar na escola e laboratórios estarem trancados, né, de não poder mexer nas máquinas, né, de não poder instalar alguns aplicativos. Há uma limitação, realmente, tem que pedir permissão para instalar, mas escolas que fecham o laboratório, muitas vezes porque não tem uma pessoa específica para trabalhar, mas muitas vezes é com medo de quebrar o laboratório, de danificar as máquinas, né? Então, não dá mais para deixar o laboratório de informática, deixar as tecnologias digitais de lado e permanecer com as mesmas estratégias. Eu não estou pedindo para a gente substituir as estratégias que já deram certo, mas pegar como, assim na questão que eu estava comentando inicialmente, que era a história da tecnologia, pegar a tecnologia para otimizar os processos e, por consequência, as atividades de ensino e as atividades de aprendizagem, né? Voltando à nossa tela, nós também temos que refletir sobre as nossas práticas pedagógicas enquanto professores, né? Ensinando o aluno a aprender por meio de ações continuadas, não restringindo a sala de aula tradicional, né? Então, enquanto professor, né, reflexivo, eu preciso pensar em que maneiras ou em que tecnologias eu posso utilizar para ensinar, para mostrar um conceito que muitas vezes acaba sendo mostrado de forma muito abstrata, né, de forma teórica para os meus alunos. Então, eu acredito, né, como professor pesquisador, que a tecnologia possa contribuir significativamente nessas questões, onde o professor possa, de modo a utilizar uma tecnologia em sala de aula para otimizar o que ele já faz bem feito em sala de aula, né? Ganhar tempo e aí destinar o tempo para desenvolver outras questões, como tirar dúvidas, por exemplo. Além disso, gente, eu acredito, como professor pesquisador, que as tecnologias na sala de aula possam, de maneira muito forte, melhorar os índices, né, nas avaliações a que o sistema educacional brasileiro vem se submetendo. Então, por exemplo, se você for analisar os dados do PISA, né, que é o Programa Internacional de Avaliação das Escolas de Ensino Básico, nós vamos perceber que o Brasil figura sempre nas últimas posições no que diz respeito ao ensino de ciências, português e matemática, e geralmente é as últimas posições mesmo. Então, eu acredito, né, como professor, como formador de formadores, eu acredito que a tecnologia possa contribuir. Eu não estou dizendo que ela vai resolver o problema, né, que ela vai fazer a gente sair das últimas posições e chegar nas primeiras posições, mas eu tenho certeza que ela pode fazer com que nós saiamos das últimas posições e avançar, né, significativamente e aumentar o índice, né, nessas avaliações a que os sistemas, ao que os nossos alunos têm se submetido atualmente. Podemos passar. Professor, antes de passar, gostaria de fazer um comentário, né, acrescentar aí que, então, basicamente, a gente não pode ignorar esse mundo que existe de tecnologias hoje, em que o aluno dessa geração, ele nasceu nessa época. Então, ele já está acostumado com internet, com celulares, tablets, todo esse mundo já pertence a ele. E ignorar isso faz com que a educação fique defasada. Como é que a gente vai passar o ensinamento para o aluno? A gente entende que existe uma barreira financeira, mas a gente tentar buscar inserir essa tecnologia na vida dele e a gente mesmo, como professores, sempre buscar se atualizar para não ficar para trás. Então, são alunos que nasceram nessa geração, estão dentro desse contexto de tecnologia, eles precisam que isso esteja na educação, que isso venha, como o professor me falou, não substituir, mas complementar o que você quer passar para os alunos. Isso é muito importante, não pode ficar para trás de jeito nenhum.
Então, assim, laboratórios que estão aí, eles precisam ser mais explorados, procurar pessoas, algum professor de alguma área que possa dedicar o tempo dele a pesquisar tecnologias educacionais e estar ali para deixar o laboratório aberto para essas possibilidades, né? Não tem como mais ignorar. Podemos passar. A pergunta que nós fazemos agora é a seguinte: por onde devemos começar? Eu acredito que exista uma necessidade, né, de pensar, né, em políticas públicas que preconizem o uso de tecnologias digitais na educação. Nós estamos vivenciando uma mudança, né, no sistema educacional brasileiro. E aí nós podemos perceber que existem algumas iniciativas, né, que esse atual cenário parece estar se abrindo para esta nova realidade. Mas diante do atual modelo, né, que nós estamos vivenciando, ainda é muito difícil fazer o uso dessas tecnologias. Eu não estou dizendo que a cada aula deva se utilizar um recurso tecnológico. Eu estou dizendo que, a partir do modelo atual, nós não temos possibilidades de inserir disciplinas ou conteúdos que foquem a utilização dessas ferramentas, dessas tecnologias em sala de aula. Então, por exemplo, nós não temos uma disciplina onde o aluno vá para o laboratório de informática para aprender, por exemplo, a acessar a internet, a abrir o Word, digitar. A gente não tem isso no atual sistema de educação brasileiro. Grande parte, por isso, estar acontecendo, por essa realidade estar posta desta maneira, se deve também à questão da formação dos professores, né? Então, os professores, grande parte deles, a gente percebe que alguns acabam saindo um pouquinho da zona de conforto e estudam por conta própria, né, sobre tecnologias. Mas a gente pode perceber que grande parte dessas pessoas já estão no mercado, já estão inseridas na escola há um bom tempo, né? E que em sua formação, na graduação, não receberam essas informações ou não foram apresentadas essas tecnologias de forma que eles pudessem reproduzir em suas práticas docentes. Então, pensar em formação continuada dos professores é um ponto primordial para que isso possa efetivamente acontecer dentro de sala de aula. Além disso, não adianta se você não tiver um ambiente favorável. E eu estou falando de espaço físico, eu estou falando de recursos e da questão da manutenção dos recursos em sala de aula. Porque muitas vezes os laboratórios são colocados lá, mas efetivamente são deixados. Então não há uma questão de manutenção, de verificar o que está funcionando, o que não está funcionando. E isso acaba prejudicando o desenvolvimento de atividades de forma continuada dentro das escolas. Próximo slide. Enquanto isso, o Thiago tem alguma coisa para falar? Para complementar, sempre complementando. Então, é interessante que existem profissionais hoje, professores, que nos procuram para se atualizar com tecnologias educacionais. São professores de biologia, são professores de física, matemática, que hoje eles estão se destacando na escola justamente por procurar tecnologias educacionais para que eles possam aprender e aplicar nas escolas. Então, hoje nós conhecemos professores de física e matemática, por exemplo, que estão coordenando um laboratório de robótica ou experimentos, né, utilizando tecnologias educacionais. Então, assim, existem professores que são professores há mais ou menos 10 a 15 anos, perceberam essa necessidade de estar se atualizando e hoje eles estão nos buscando para conhecer mais essas tecnologias e já estão aplicando nas escolas. E isso vem criando uma diferença. A gente consegue perceber nos alunos, no próprio resultado das escolas que se destacam com profissionais que procuram se atualizar e não só se atualizar como profissional, mas fornecer essa possibilidade para as crianças das escolas terem esse contato. Bom, antes que essas mudanças efetivas possam acontecer no sistema educacional brasileiro, nós podemos, né? Eu faço a pergunta, antes que essas mudanças possam acontecer de forma efetiva no sistema educacional brasileiro, é possível fazer o uso de tecnologias digitais em sala de aula? Eu sempre digo para os meus alunos que é preciso ter um pouquinho de mente aberta, né, para fazer isso.
Então é preciso muitas vezes sair da zona de conforto, muitas vezes deixar de lado um método, uma estratégia que já deu certo e abrir mão disso, né? Fazer o uso de uma ferramenta que possa substituir aquele processo e otimizar a questão do tempo, né? A questão do espaço, dos recursos. Então hoje, quem conseguir usar tecnologia em sala de aula deve principalmente realizar um planejamento efetivo dessas ações, porque não dá para ir para a sala de aula sem planejar de como essa tecnologia vai ser utilizada. E eu gosto sempre de frisar que a tecnologia, seja ela qual for, né, eu indico ela como meio para atingir um objetivo. A tecnologia nunca deverá ser tida como uma finalidade. Lembre-se que, como professores, nós temos uma missão, que é ensinar e que os alunos aprendam. Então, a aprendizagem é a finalidade, é isso que a tecnologia tem que promover dentro da sala de aula. Então, ela não pode ser o foco em sala de aula, ela não pode deixar que o aluno vislumbre a aula somente porque a tecnologia faz parte. A tecnologia tem que ser o atrativo para que ele queira aprender o conteúdo. Então, sempre bom frisar isso, tá? Próxima tela. O que ganhamos ao usar tecnologia em sala de aula? Gente, existem muitos estudos que mostram inúmeras situações de ganhos dentro da educação, tá? Então, a questão de enfrentar a complexidade dos desafios do mundo atual, ter uma relação crítica e criativa diante das inovações, garantir melhores condições de lidar com as novas realidades do mundo do trabalho, valorizar o caráter regional e nacional da cultura da educação, o fortalecimento da cidadania e da solidariedade entre todos os povos, cooperação, interatividade e respeito às diferenças, atuar na defesa da educação como espaço de inclusão social e tecnológica, estado permanente também de predisposição ao aprendizado. Então, tudo isso, somado, potencializa a necessidade de estarmos fazendo uso de tecnologias em sala de aula. Eu poderia enumerar outros infinitos tópicos que poderiam enfatizar ainda mais os benefícios, né, que a tecnologia traz para a sala de aula. É claro, existem também as questões contrárias, né? A questão da dispersão. Muitas vezes, se as atividades não são bem elaboradas, os alunos acabam dispersando o foco da atividade. Muitas vezes o aluno acaba não atingindo. Por quê? Porque acaba desvirtuando o caminho, né? Abre uma rede social, por exemplo, quando está usando o computador, o celular, se faz uso da internet. Então, as ações em sala de aula, quando usam tecnologia, dependendo da tecnologia, elas precisam ser bem planejadas para que essas deturpações, essas distorções, né, não sejam um fator de frustração ao utilizar aquela tecnologia. É muito importante mesmo que o professor, isso é extremamente importante na verdade, o professor me falou, a gente sabe que existe a tecnologia e que ela precisa ser inserida no campo educacional, mas não como um fim. A gente não vai ensinar a tecnologia, ela vai ser um meio de você aprender aquilo que está no contexto utilizando a tecnologia. Então, assim, não é para ensinar, isso aqui, eu vou aprender a mexer nisso aqui, eu vou aprender a programar isso aqui. Isso, na atualidade, a tecnologia ela tem que ser um meio de chegar até o fim. Antigamente, a gente tinha a tecnologia como um fim, mas hoje a tecnologia está no meio do aprendizado. Então, você precisa utilizar do que tem ali no seu dia a dia, dos seus recursos, para adquirir aquele conhecimento. Né? Podemos passar. Que tecnologias digitais eu posso usar em sala de aula? Conversando com o Tiago, isso é uma questão muito particular, né? E isso vai depender muito da questão do custo e do benefício, né? Dependendo da situação, vocês conseguem hoje encontrar muitas ferramentas gratuitas na internet, né? Então, a gente deu alguns exemplos aí de onde vocês podem hoje encontrar recursos digitais
utilizando a internet. O YouTube é uma ferramenta onde vocês podem aprender, inclusive, como utilizar essas ferramentas, né? São tutoriais, são videoaulas que explicam como você deve utilizar aquela ferramenta. E aí nós temos as lojinhas de aplicativos, né, para smartphones. Nós também temos a possibilidade de conseguir, né, de baixar, de pegar informações, objetos, né, de aprendizagem nos repositórios, e a grande rede está aí disponível para você pesquisar e encontrar essas informações que você pode usar em sala de aula. Uma das tecnologias que estão atualmente em evidência é a realidade virtual. O que seria essa realidade virtual, né? Ela é uma tecnologia de interface avançada, né, entre o usuário e um sistema operacional. O objetivo dessa tecnologia é recriar ao máximo a sensação de realidade, né, de imersão do indivíduo, levando a adotar essa interação como uma das suas realidades temporais. Então, hoje nós podemos perceber que existem tecnologias que fazem uso, por exemplo, aí no caso, o exemplo que eu coloquei, que é o Google Cardboard, né, é um óculos, né, feito de papelão, e é utilizado o aparelho celular para fazer essa visualização de ambientes, né, virtuais. E aí, os sensores que acompanham este celular acabam criando a sensação de imersão. Então, à medida que o usuário acaba se modificando no espaço físico, o celular acaba criando um ambiente diferenciado conforme ele se movimenta. Podemos passar. Outra tecnologia que está em evidência atualmente é a realidade aumentada. Diferentemente da realidade virtual, a realidade aumentada faz uso, né, do espaço concreto, do espaço real, adicionando elementos virtuais, né? É a integração de informações virtuais a visualizações do mundo real. Visualiza-se, né, ou realiza-se a captura ao vivo de imagens que são digitalmente processadas e ampliadas pela adição de gráficos criados pelo computador. E aí nós temos o exemplo de uma ferramenta gratuita que vocês podem baixar na internet e utilizar para criar animações e executar a realidade aumentada, né, usando uma webcam ou o próprio celular. Podemos passar. Outra tecnologia utilizada, né, dentro do processo educacional também é o stop motion, que é uma técnica de animação gravada, fotograma a fotograma. Entendam fotograma como foto ou quadros, né? Com o recurso de uma câmera, de filmar a máquina fotográfica ou através de um computador. Existem várias ferramentas que permitem a criação de animações usando a técnica do stop motion. Dentro da educação, as possibilidades de usar o stop motion são imensos, né? Podendo trabalhar não só com disciplinas biológicas, mas disciplinas de exatas também. Aí nós temos 3 exemplos de ferramentas gratuitas que vocês podem utilizar. 2 são para celulares Android, né? Sistema operacional Android, que é o Studio Stop Motion, e o PicPak Stop Motion. O outro para computador é o Windows Movie Maker, né, que é um editor de imagens, um editor de vídeo que também dá para trabalhar com stop motion. Podemos passar. O grande queridinho do mercado agora, né, robótica educacional ou robótica pedagógica. Gente, o que estão falando disso mundo afora e no Brasil, principalmente nesses últimos tempos, é a robótica educacional, né? Os 2 termos são sinônimos, tá? O que são os termos? São utilizados para caracterizar ambientes de aprendizagem que reúnem materiais de sucata e algumas peças, né, diversas, motores, sensores controláveis por computador e softwares que permitem programar de alguma forma o funcionamento de modelos montados. Pessoal, existem muitas variações de kits, né, de peças. O Tiago trouxe alguns exemplos para a gente visualizar aqui,
que faz parte do portfólio da empresa onde ele trabalha, né? No caso, é o mesmo exemplo que a gente colocou lá na tela, que é o Arduino. O Thiago pode falar um pouquinho mais sobre o Arduino. Então, falar brevemente aqui, o Arduino é uma plaquinha de prototipagem, onde você pode trabalhar com automação residencial, automação industrial e robótica também. Então, tem esses dois caminhos, robótica e automação. Ela tem milhões de possibilidades. Digamos que você é um professor de biologia e você queira ensinar como medir a temperatura do solo e a umidade dele ali. E você pode pegar um sensor, por exemplo. Para isso, você conecta aqui no Arduino, faz a programação simples, que hoje em dia tem várias ferramentas que o professor vai falar daqui a pouco. E lá com isso você vai conseguir descobrir a umidade e a temperatura do solo. Ele pode criar seu próprio jogo. Então tem uma variedade gigantesca de equipamentos que você pode acoplar a ele. E aí você programa, são coisas simples de se fazer, mas que você está criando a sua própria solução, né, usando a tecnologia como um meio de chegar até o fim. E sensores diversos de níveis da água, um exemplo de robótica que a gente tem com a impressão 3D, você pode adaptar isso com uma impressora 3D ou então fazendo de papelão, um material mais resistente, você coloca os sensores aqui, são sensores que são utilizados para outras coisas, mas que você adaptando consegue transformar isso numa robótica. E são equipamentos que são acessíveis, né? Por fim, aqui são coisas que você pode até colocar na sua roupa aqui, ó. Digamos que você quer lá utilizar na sua aula a criatividade do aluno, e aí ele vai colocar aqui, não sei se vai dar para enxergar, mas ela acende. E são materiais que você encontra já aqui na cidade, até peças mais baratas com robótica solar. A gente trabalha bastante com isso. Então aqui, para você ter uma noção, aqui ele aprende muita coisa. Aprende sobre engrenagem, mecânica, física, matemática, elétrica e a robótica em si, né? Que é essa matéria que vai englobar, é uma matéria multidisciplinar. Voltando lá para a nossa apresentação, nós podemos perceber que a robótica vem a ser mais uma ferramenta que pode contribuir essa questão da interdisciplinaridade na sala de aula. Então, esse livro que está na nossa tela sobre robótica educacional é um livro que eu aconselho. Podemos colocar a tela? O livro se chama Máquina das Crianças. Eu aconselho a qualquer pessoa que queira trabalhar com tecnologias dentro da educação, né? Esse livro é o start para começar a entender o porquê de usar a tecnologia dentro da educação, né? E aí, como eu falei, o Arduino é só um exemplo de tecnologia que vocês podem utilizar dentro de sala de aula. Nós colocamos aqui como exemplo mais acessível, mais barato, mas existem outros kits que demandam um pouquinho mais de dinheiro, de investimento para você trabalhar robótica dentro da educação. E aí, por último, tem um site onde você pode começar a acessar materiais usando Arduino, né? Lá eles disponibilizam tutoriais de como criar projetos de robótica educacional usando Arduino. Podemos ir para a próxima tela. E por último, né, a última tecnologia ou o último recurso que está em evidência atualmente está ligado à questão do pensamento computacional. Em essência, é o processo, né, de pensar, envolver, pensamento, né, processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão de sua solução de forma que um computador, humano ou máquina, possa efetivamente realizar. Então, uma ferramenta que faz uso dessa questão do pensamento computacional, que está sendo bastante utilizada ultimamente, é o Scratch, né? Então, através do Scratch, você pode ensinar linguagem, lógica de programação, né, para os alunos. E com isso, fazer uso dos blocos disponíveis dentro da ferramenta e criar animações que possam simular movimentos, né? Que possam criar rotinas, que possam criar jogos. Então, dentro do Scratch, você tem a possibilidade de pedir, de solicitar para os seus alunos criar uma animação para explicar, por exemplo, um fenômeno físico, né? Então, são inúmeras as possibilidades, usando a ideia do pensamento computacional, que é possível fazer utilizando o Scratch. Próxima tela. Como é que eu posso fazer o uso das tecnologias digitais? Ultimamente, eu vi que vocês vão ter
conforme a programação que as meninas falaram anteriormente, vocês vão ter uma palestra falando sobre metodologias ativas, né? Existem muitos estudos que comprovam que os alunos de hoje aprendem mais quando estão ativamente participando do processo de construção, colocando a mão na massa, que nós vamos já falar sobre isso, né? Com base nisso, essas metodologias ativas de aprendizagem, elas, de certa forma, preconizam que os alunos aprendem mais discutindo com outras pessoas, né? E praticando e ensinando. Então, a gente pode perceber, conforme o psiquiatra William Glasser, que nos últimos níveis, né, os últimos 3 pontos, os alunos conseguem aprender mais sempre que estão envolvidos em atividades práticas, né? Ou seja, mão na massa, desenvolvendo atividades. Uma das estratégias que podem ser utilizadas para usar tecnologias dentro da educação é a aprendizagem baseada em projetos ou problemas. Há uma grande discussão entre os dois termos. Há quem acredite que seja a mesma coisa. Em essência, a aprendizagem baseada em projetos tem por objetivo fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio da solução colaborativa de desafios. Então, você descreve um problema e, com base nesse problema, os alunos vão ter que propor uma solução para resolver esse problema. Próxima tela. Outra alternativa de metodologia é a sala de aula invertida. Isso está muito em evidência atualmente. Muita gente está usando isso. Em essência, significa o quê, né? É prover aulas menos expositivas, mais produtivas e participativas, capazes de engajar os alunos no conteúdo e melhor utilizar o tempo e conhecimento do professor. De certo modo, é mesclar estratégias de ensino presencial e online, né? Ou seja, o professor passa o conteúdo, disponibiliza o conteúdo em um site, em um portal, o aluno absorve esse conteúdo em casa, ele vai para a aula apenas para exercitar o conteúdo ou tirar dúvidas, volta para casa novamente e realimenta aquilo que ele aprendeu, né? Então, esse ciclo deve se manter dentro da proposta da sala de aula invertida. Próximo. Outra estratégia é a utilização do ensino híbrido, né, que é a mesclagem, né, de modelos educacionais. E existem variações desse modelo, né, dessa questão do ensino híbrido. Existem os modelos de laboratório rotacional, né, e a rotação por estações, onde são criados espaços dentro da sala de aula, onde grupos ou de forma individual, os alunos acabam rotacionando e desempenhando atividades diferenciadas dentro do mesmo espaço da sala de aula, né? Então, um canto pode ter atividades envolvendo química, outro canto pode ter atividades envolvendo a matemática, sempre levando o mesmo propósito, sempre tentando resolver o mesmo problema, mas com questões diferenciadas, com disciplinas diferenciadas. E um último termo é a gamificação, né? O termo complicado significa simplesmente usar elementos dos jogos de forma a engajar pessoas para atingir um objetivo, né? Na educação, ela funciona para despertar interesse, aumentar a participação, desenvolver criatividade e autonomia, promover diálogo e resolver situações-problema, né? Eu achava que era o último, mas ainda tem uma última tendência, né, de metodologias ativas, pode passar, que é o STEAM, né, ou STEM. É um acrônimo do inglês, né, usado para designar as 4 áreas de conhecimento: ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Muito do que tem se feito em termos de aprendizagem mão na massa, geralmente está alicerçado, baseado dentro dessa filosofia, dentro dessa proposta. Acredita-se que a educação 3.0, a educação que nós vivenciamos agora, está baseada fortemente nessas 4 áreas de conhecimento.
E um grande defensor disso é o professor Paul Blinstein, que está na foto aí na nossa tela. Ele é um defensor e já tem vários estudos publicados onde ele acredita que crianças, indivíduos que primeiro colocam a mão na massa, ou seja, efetivamente experimentam primeiro no laboratório e depois vão para a sala de aula fazer a correlação daquilo com as teorias, aprendem 30% a mais, né? Isso é comprovado através dos seus estudos. Próxima tela. Quais os benefícios em utilizar metodologias ativas? Gente, existem inúmeras questões que podem ser levantadas, né? Tanto para os alunos quanto para as escolas. Para os alunos adquirem maior autonomia, desenvolvem confiança, passam a enxergar o aprendizado como algo tranquilo, tornam-se aptos a resolver problemas, tornam-se profissionais mais qualificados e valorizados, tornam-se protagonistas do seu aprendizado. Para a escola, maior satisfação dos alunos com o ambiente da sala de aula, mais motivados, né? Melhora da percepção dos alunos com a instituição, aumento de conhecimento no mercado, aumento da atração, né? Captação e retenção de alunos. Isso é só algumas das coisas que a gente pode citar aqui. Onde eu posso encontrar estudos sobre tecnologias na educação? Pessoal, existem muitos sites na internet onde vocês podem achar estudos, né? Eu geralmente indico os congressos e simpósios onde esses estudos são publicados, né? Então, nós temos a Sociedade Brasileira de Computação, o Congresso Brasileiro de Informática na Educação, que pertence à SBC. Nós temos o simpósio Hipertexto, que trabalha fortemente essa questão da utilização de tecnologias na educação. O site Porvir, que é um outro site que eu acredito ser importantíssimo para aquele professor que deseja usar tecnologia na educação e ficar antenado, né? E um outro evento, já em primeira mão trazendo para vocês, que a gente vai realizar esse ano lá dentro da Universidade do Estado do Amazonas, que é o eSIM Experience. Nós vamos fazer um evento onde nós vamos simular algumas situações de aprendizagem mão na massa, né? No final eu deixo o endereço onde vocês podem depois obter mais informações sobre isso. Pode passar. E agora, diante do que a gente expôs para vocês aqui, são muitos os desafios, né? São muitas as tecnologias que a gente pode fazer uso. O caminho é muito grande, como a gente falou, como a gente apresentou para vocês, né? E aí ficam algumas questões para a gente pensar e refletir, né? Os atuais cursos de formação de professores em todos os seus níveis e formas estão preparando profissionais para essas novas realidades? Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer todos os dias, né? Como professor e como pesquisador. A outra pergunta seria, basta formar os professores sem transformar a realidade em que atuam? Então, é possível pensar só na formação e esquecer que a escola precisa de um espaço, que a escola precisa ser dotada de tecnologias para que efetivamente os professores possam mudar as suas estratégias ou fazer o uso dessas tecnologias? A outra pergunta seria, como relacionar essas necessidades com os demais desafios educacionais brasileiros? Então, são inúmeros os desafios, né? São inúmeras as tecnologias, são inúmeras as possibilidades, que em 50 minutos a gente não conseguiria fazer um panorama completo, né, de todas as situações que a gente poderia fazer uso em sala de aula. Tá? Então, ficam essas perguntas para que vocês possam refletir e, de certo modo, pensar em sair muitas vezes da zona de conforto, de reproduzir aquela mesma aula por anos e anos e tentar fazer o uso de uma tecnologia e otimizar o processo educacional em sala de aula, né? Então, para refletir mais ainda, eu encerro com uma frase de Paulo Freire, né, falando de inquietação: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino, né? Desde já agradeço mais uma vez. Nós vamos
encerrar com a última tela, onde eu deixo o meu endereço do meu site, onde vocês podem acessar o material desta apresentação. Eu vou colocar na atualização desta apresentação o contato do professor Tiago, tá? Para que vocês possam entrar em contato também, caso queiram obter informações sobre robótica ou sobre qualquer outra tecnologia que vocês tenham a necessidade de ter mais informação e que a gente não pôde contribuir de uma forma mais profunda. Então, mais uma vez, agradecemos a participação de vocês aí, esperamos que vocês tenham gostado. O professor Tiago vai fazer agradecimento também. Agradeço pela oportunidade, estamos aqui para interagir, qualquer necessidade, procure o professor Almir, e obrigado mais uma vez, boa noite a todos.